Olá, bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez. Já peço que se inscreva aqui no meu canal para ter acesso a mais conteúdos da minha autoria. Hoje eu não vim falar sobre educação respeitosa, sobre parentalidade consciente. Eu vim dividir com vocês uma história minha, muito pessoal, que foi o que me inspirou a escrever um livro para minha filha. Como tudo começou até eu ter finalmente Estela em meus braços. Em 2018, fazendo um exame de rotina, eu descobri que eu tinha poucos folículos. Falando bem leigamente, tá, gente? Folículo é a casinha onde o óvulo mora. Eu parei de tomar um anticoncepcional que eu tomava na época e resolvi investigar isso, porque eu sempre tive o sonho de ser mãe. Desde que eu me entendo por gente, eu me imaginava com meus filhos, cuidando, educando. Esse sempre foi um sonho, realmente. Nesse momento eu já estava casada com meu marido, nós estávamos casados há 1 ano, não estávamos com pressa, mas como era um sonho tanto meu quanto dele, quando a gente descobriu que talvez houvesse alguma dificuldade, nós corrimos para investigar. E eu comecei a fazer vários exames, fiz exames de sangue, a MH, não sei se vocês conhecem, mas se chama antimileriano, que é para investigar a reserva ovariana. E através desse exame eu descobri que eu tinha uma baixa reserva ovariana, uma falha ovariana precoce. Eu tinha poucos óvulos para a minha idade. Na época eu tinha 28 anos. Então a gente decidiu que iríamos esperar um tempo, parar o uso do remédio anticoncepcional e ver se eu engravidava naturalmente. Eu parei o remédio e nós não engravidamos. Até esse início dessas tentativas demorou um pouco, porque eu segui fazendo muitos exames. Tentamos engravidar naturalmente, não aconteceu. Como eu já tinha essa condição, a gente já tinha descoberto a minha baixa reserva, nós decidimos que não iríamos esperar muito tempo, porque a gente gostaria muito de ter filhos e eu não queria correr o risco de não poder ter. Então esperamos, como não aconteceu, acho que a gente tentou por quase 1 ano, eu não engravidei, então nós partimos por um especialista na área de reprodução humana e foi quando nós fizemos um coito programado. Nesse coito programado eu engravidei e foi uma alegria sem tamanho, porque era uma coisa que nós dois queríamos muito. Eu lembro que minha mãe estava na cidade que eu moro, me visitando. Então foi muito especial, eu dividi isso com ela, estava perto do meu aniversário. E aí fiz uma surpresa pro meu marido e tudo mais. E logo depois o meu beta começou a baixar. Eu tive um pequeno sangramento, um médico que estava me acompanhando pediu para eu testar. E o beta começou a baixar. E foi assim, muito sofrido. Muito sofrido porque a gente já estava sonhando com aquele momento, de ter o bebê em nossos braços. Nós decidimos que não íamos fazer a inseminação, já iríamos partir para a fertilização in vitro. A gente pega o esperma do homem, o óvulo da mulher, já faz a inseminação ali e coloca dentro do útero da mulher. Então nós já partimos para essa fase. Veio a pandemia, todos os procedimentos foram suspensos, eu não pude fazer a fertilização in vitro, nós aguardamos até ser liberado o retorno, que foi ainda durante a pandemia, mas no meu caso, como eu tinha baixa reserva ovariana, eu era um grupo prioritário para fazer. Então, em junho de 2020, em meio à pandemia, eu fiz a minha primeira fertilização in vitro. Muito empolgada e animada, eu tinha 30 anos, então era jovem, e as chances de sucesso eram altíssimas. O resultado saiu no dia em que eu e meu esposo faríamos 10 anos juntos. Então nós estávamos assim numa super expectativa, com muita certeza de que daria certo. Nós colocamos 2 embriões. Infelizmente, a resposta foi negativa. Nesse momento, meu marido sofreu muito mais do que eu, porque da primeira vez, na primeira perda, o sofrimento foi muito maior da minha parte. Dessa vez, ele tinha criado muita expectativa de que daria certo. Então foi muito sofrido e a gente acabava apoiando um ao outro, Quando um estava precisando mais, o outro dava um suporte e vice-versa. E esse momento eu lembro que foi muito difícil para ele, para mim também, mas especialmente para ele. A gente não queria esperar, a vontade de ter essa criança com a gente era tão grande que a gente resolveu juntar todas as nossas economias. Minha mãe ajudou, a família dele ajudou também. E nós partimos para a segunda fertilização in vitro. Só que o resultado dessa segunda fertilização in vitro foi decepcionante. Nós ficamos muito frustrados porque já de início
a resposta não foi uma boa resposta. E aí nesse momento eu decidi nem transferir os embriões. Eu falei pra ele que eu tava precisando de um tempo. Quem faz fertilização in vitro sabe que isso mexe muito com a gente, né? Os hormônios ficam uma loucura. E eu decidi que não queria fazer a transferência e queria esperar um pouco. E, para nossa surpresa, no mês seguinte, eu engravidei naturalmente de Estela, minha filha, o grande amor da minha vida, que vocês já conhecem muito bem se me acompanham aqui. Só que foi durante a pandemia, então vocês imaginem a agonia e o medo pra gente, né, que nós já tínhamos perdido um bebê, não foi fácil engravidar e ter, né, uma gestação viável, então nós passamos 9 meses de muita agonia, porque eu tinha muito medo de pegar Covid, de perder meu bebê ou de ter alguma consequência, né, na minha saúde e na saúde do bebê. Graças a Deus deu tudo certo. Minha filha é super saudável, eu tive uma gestação maravilhosa, não tive enjoos, só o medo mesmo e angústia e estar sozinha, porque como era pandemia a gente não tinha contato com praticamente ninguém. E finalmente em abril de 2021, nossa estrelinha, tão sonhada e desejada, nasceu. Durante esse período de espera, a gente sentia que ela se comunicava com a gente de alguma forma, né? Nós já sabíamos que o nome seria Estela se fosse uma menina. E volta e meia eu tinha contato com alguma Estela pela internet, ou a gente estava ouvindo uma música em casa e começava a tocar uma música que falava sobre o Estela. Então a gente até se assustava, porque a gente achava curioso. Não acredito. De novo, andando na praia, eu catando conchinhas, achei uma concha com a letra S, que eu tenho guardado até hoje. Ali eu tive certeza que Estela viria para mim, como veio. Nossa história já estava escrita, só faltava esse encontro acontecer. E aconteceu, e é sobre isso que fala o meu livro, que eu vou lançar em breve. Na verdade, esse livro foi pensado para Estela, né? Eu escrevi para ela, para contar para ela que foi muito importante esse momento, embora difícil, de espera, porque eu pude crescer como pessoa, como ser humano, eu pude trabalhar a minha fé em Deus, entendi que nada está no meu controle, que Ele sabe o momento certo de tudo, que Ele sabe quando e como as coisas devem acontecer. Então eu me preparei muito para a chegada dela, inclusive essa mudança toda que aconteceu em termos profissionais também, né, de descobrir uma nova área. Tudo isso tem muita influência nessa espera, né, de querer fazer dar certo, de querer dedicar o meu melhor para ela. Eu aprendi muito. Resolvi escrever esse livro, que inicialmente a ideia era ficar só entre nós, mas depois eu pensei, por que não compartilhar a nossa história com outras pessoas que podem ter vivido uma história parecida e podem querer contar para os seus filhos também como foi esse processo de espera, como foi ter que aprender a ter paciência, resiliência, força, manter o amor e a vontade de ter nosso bebê ali acesos dentro de nós, mesmo diante das dificuldades. Então eu espero muito que você goste de ler esse livro, ou que você tenha alguém que tenha passado por isso e queira presenteá-lo. Tenho certeza que vai ser uma leitura especial, como é para mim quando eu leio para minha filha. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a minha história. Eu não costumo contar ela para muitas pessoas, né? Só para as pessoas com quem eu tenho proximidade. Mas achei interessante dividir com vocês para vocês entenderem a razão da existência do meu livro. Um beijo, até a próxima. Se você gostou de ouvir o que eu disse hoje, curta esse vídeo, comente e ative as notificações, porque em breve teremos mais notícias sobre o livro. Um beijo, obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.